Graça e paz, pessoal. Amém? Amém. Que então, né? O pastor já deu uma introdução. Quem que é aquela figura, né? Quem que é aquela figura lá no canto do telão? Doutor Estranho. Mas antes de nós falarmos de quem é o Steve Stranger, né? O Doutor Estranho, eu quero falar um pouquinho sobre o que o dicionário, né? O que a psicologia nos fala sobre caráter, né? O que é o caráter? É a expressão que se refere ao homem ou mulher honrado, que tem firmeza em suas decisões, e na psicologia, caráter é a definição de personalidade de uma pessoa. E automaticamente o caráter está interligado com a integridade, em você ser uma pessoa íntegra, um homem, uma mulher íntegro. Então, tudo isso está dentro do contexto de você ter um caráter puro. Amém? E quem que é o Steve Stranger, né? No filme, né? O filme vai nos basear e vai nos dar uma introdução de que ele era um cirurgião plástico. Amém? Isso? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Todo mundo aqui assistiu o filme? Quem assistiu o filme, levanta a mão. Ó, tem um pessoal aí que não assistiu ainda. Não, sem spoiler. Infelizmente tem que ser. E ele acaba que num acidente de carro, ele acaba perdendo todos os movimentos das suas mãos. Todos os não, né? Ele acaba perdendo toda a sua sensibilidade, ele fica com as mãos trêmulas, né? E para um cirurgião plástico que precisa de uma precisão em algo, acabou que ficou muito difícil para ele. Então, ele acaba perdendo tudo o que tinha, vamos dizer assim, ele era um cirurgião muito renomado, né? Então, a partir disso, ele não conseguiu mais fazer cirurgias, e ele começou entrando numa depressão. Amém? Amém, pessoal? Amém. Parece que é o culto da terceira idade hoje, né, pastor? Meio quieto. Tá frio? Estão com frio? Hoje tá quente, né? Um sábado aí mais caloroso um pouquinho do que essa semana. Amém? Agora nós vamos entrar um pouquinho na palavra, dentro da Bíblia, no que a Bíblia nos fala a respeito disso, né? Eu quis usar apenas uma introdução para basear vocês. E lá em Marcos 5:25, vai nos dizer assim, Marcos 5, 25 e 26. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. No mesmo fato que aconteceu com o Doutor Estranho, ele buscou todos os recursos financeiros que ele tinha, ele investiu tudo que ele tinha para voltar a ter uma mão precisa, os seus tendões, os seus nervos voltarem ao normal, mas, Tiaguinho, você que é fera, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu. E a Bíblia também nos dá um exemplo da viúva da mulher de fluxo de sangue, que já havia sofrendo há muitos anos e também gastara tudo que ela tinha, e mesmo assim nada parava a sua dor, a sua doença. E o Doutor Estranho, assim como essa mulher, também ouviu dizer que um homem poderia curá-lo. Lá em Marcos 5, 27, o próximo versículo, e o 28, vai nos dizer assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curado. E assim como no filme, o Doutor Estranho vai até esse homem, né, que no filme nos representa, e ele vai em busca dessa cura. E essa mulher também fica sabendo que existia um homem que poderia curá-la, e ela vai atrás disso, e ela vai buscar a cura. Só que o que diferencia, e o que eu quero entrar na questão sobre caráter, eu vejo que caráter é algo que a gente tem que entender desde pequeno. Eu vejo que caráter é algo que ele é construído com o passar do tempo. Então, desde pequeno, você constrói o seu caráter, a sua integridade que você vai ser no futuro. O Stranger, ele era uma pessoa muito arrogante, correto? Amém? Quem assistiu o filme vai saber dizer que ele é uma pessoa prepotente, que ele achava que ele era bom o suficiente, de que nada poderia abalar ele, de que ele era o bom. Por mais que ele era o bom, mas ele não era humilde.
não era uma pessoa, vamos dizer assim, das mais fáceis de ter uma convivência legal. Então, ele era, vamos dizer assim, aquele cara que passava e se achava, eu sou bom, né? Até que, de repente, pá, o acidente tira tudo aquilo que ele tinha. As suas mãos, o seu esplendor, vamos dizer assim, de ser um cirurgião renomado, e inclusive a sua fortuna que ele tinha acumulado durante todos os anos. E a partir disso, começa uma caminhada diferente na vida dele. Lá em Provérbios 11:2 vai nos dizer alguma coisa sobre orgulho. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, a gente ser uma pessoa arrogante, uma pessoa, vamos dizer assim, que briga com o amigo na escola, que não aceita uma opinião contrária numa roda de brincadeira. Hoje, talvez, pode ser que para vocês não tenha nenhum sentido, certo? Talvez eu esteja falando isso aqui e ninguém é dessa maneira, certo? Mas eu estou aqui apenas querendo falar algo que eu passei na minha vida, quando eu tinha idade de vocês, e tenho a plena certeza que vocês também passam por algumas situações que eu passei na minha vida, porque nós já tivemos a idade de vocês. Amém? 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 Só o pastor para estar aqui. Amém, pessoal? Amém. Amém. Então, Provérbios 11:2 vai dizer que o orgulho vem a desgraça junto. Então, quando o Steve Stranger, antes dele sofrer um acidente, era uma pessoa orgulhosa, que se achava, e automaticamente, o que a Bíblia nos diz, que a desgraça veio junto com isso. E ele acaba perdendo tudo que ele tinha. Por mais que Deus nos fez para dominarmos, a Bíblia nos diz que a gente tem que exercer domínio, a gente tem que exercer autoridade sobre essa terra, mas eu vejo que a gente exercer domínio e ser autoridade é com muita humildade, com muita tranquilidade, com muita mansidão, porque muitas vezes algo que a gente fale para o nosso amigo, talvez alguma brincadeira, talvez alguma palavra colocada de uma maneira diferente, que talvez para nós seja algo bacana, mas que a pessoa do lado às vezes vai entender diferente, o amigo vai entender diferente. Então, por mais que aonde eu sei, e eu creio aqui em nome de Jesus, que vai ter autoridade sobre essa cidade aqui, pessoas que vão exercer cargos, vão exercer autoridade sobre essa cidade, a gente tem que entender de que, por mais que onde a gente esteja, no patamar que nós estivemos, a gente tem que se colocar num degrau abaixo e entender muitas vezes o lado da outra pessoa, ou muitas vezes uma palavra colocada errada pode magoar a pessoa e você desencadear algo na vida dela que talvez você não queria e não fosse aquilo que você quisesse para a sua vida também. Amém? Então Deus nos faz para sermos dominadores, dominarmos sobre essa terra, fazermos a real e a boa diferença. Amém? Então, para que isso aconteça, nós precisamos ser a pedra angular, nós precisamos ser a base. Mas muitas vezes a Bíblia nos diz de que o maior não é quem está aqui em cima. O maior não é aquele que aparece muitas vezes, que aparentemente parece ser. Muitas vezes o maior é aquele que fica escondido, trabalhando por trás das coisas, fazendo a base para com que a edificação seja construída, fazendo a base para que um culto seja realizado. Muitas vezes os maiores vão ser esses, não quem sobe aqui em cima e pega o microfone. Porque se não existir uma consequência, não existir uma sequência, de pessoas que fazem a sua parte, assim como um corpo, amém? Quero que você pegue aí a sua orelha assim, ó, e faça assim, ó. Se não existir uma orelha para ouvir, de nada adianta você ter uma cabeça, de nada adianta você ter um rosto bonito, se não tiver a orelha. Falta algo. Amém? Então, assim como um corpo tem todos os seus membros para estarem ali, nós também fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, que é o corpo da igreja. Então, cada um, por mais que exista a pessoa que faz o A, o B e o C, vai existir a pessoa que faça o J, o H, e todos têm o seu real valor dentro do corpo. Amém? Então nós devemos manter nosso coração grato em todo o tempo e buscar a humildade para continuarmos a progredir. E Stranger foi curado. Lá em Marcos 5, 29 e 30, vai nos dizer assim, ó. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Então, assim como o doutor
foi atrás da cura e foi curado, a mulher do fluxo de sangue também foi atrás da cura. E a Bíblia nos diz que tudo que nós pedimos, nós receberemos. Amém? Então ela quis a cura, ela foi atrás da cura e ela foi curada, porque nós não temos um Deus que nos ama incondicionalmente. Ele vai fazer de tudo, né, pastor? De tudo para realizar os sonhos do seu coração, mas desde que? Desde que estejam alinhados com aquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Porque nada adianta a gente correr uma maratona que não é nossa, de nada adianta nós jogarmos um jogo que não é nosso. Pense você aí, se o Mario, do nada, assim ó, do nada, aparece no Street Fighter, ou no Mortal Kombat. Vocês já jogaram esses jogos? O que acontece? Tadinho do Mario, vai apanhar. Então, cada um tem que jogar o seu jogo, cada um precisa jogar a sua corrida. Amém? Milhares de jovens judeus foram levados para a Babilônia como escravos. Daniel 1 vai nos dizer algo a respeito disso. Daniel 1-8. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que apenas o chefe dos oficiais da sua corte trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, da própria mesa do rei. Então vocês vejam que o rei ia dar uma parte da sua própria comida para o pessoal. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que nós entendemos aqui? De que o cardápio judaico, para quem era um judeu na época, você comer uma comida ao qual você não poderia, era sinônimo de você ser uma pessoa impura, de você estar negando aquilo que você escolheu viver. E automaticamente isso, muitas vezes, é a escolha da nossa vida que acontece. Algo que um amigo oferece, algo que, porque o colega da escola faz, ou o colega da escola tem, ou o colega da escola vai fazer. Muitas vezes existem oportunidades e situações que colocam na nossa vida. Amém? E o caráter, ele está pautado nisso também, para nós tomarmos as nossas decisões também, de dizer não para certas circunstâncias. Não é porque o colega do lado vai comer, que eu também preciso comer. Não é porque o colega do lado vai beber, que eu também preciso beber. Amém? Daniel e os demais poderiam muito bem ter comido, mas eles tinham um caráter firmado na presença de Deus. Eles tinham um caráter firmado naquilo que Ele tinha colocado para si. E eles não poderiam. Mas mesmo estando longe, eles se mantiveram fiéis e firmes. Amém? Então Daniel e seus amigos não comeram a comida proposta, e a atitude deles agradou a Deus, e eles foram honrados. Daniel, o 9, vai dizer o seguinte: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. O 15, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso, lhe dava vegetais. Amém? Então, eles negaram aquilo e Deus se agradou tanto do coração deles, eles teriam um caráter puro e firmado com Deus, que Deus honrou a vida deles.
Então, quando nós mantemos o nosso caráter firmado naquilo que Deus quer para a nossa vida, automaticamente Deus se agrada, porque Ele quer uma pessoa de coração puro, uma pessoa íntegra e correta, e Ele vai honrar. E mesmo os demais comendo a comida do rei, bebendo do vinho, e ele, pense você, comendo só vegetal, já me dá uma dor de barriga. Já penso, né, pastor, uma carne, um negócio diferente, e eles mesmo assim ficaram cada vez mais fortes, porque a nossa força não vem do nosso braço, não vem do nosso corpo, nossa força vem do Senhor, amém? Então, eles foram honrados, porque eles honraram a Deus. E muitas vezes durante a nossa caminhada aqui na terra, propostas virão, atitudes que nós iremos tomar para colocar em prova se nós somos pessoas firmadas, somos pessoas que são íntegras e corretas. Ah, Alisson, mas está falando isso, eu sou novo, ainda sou uma criança, sou um adolescente ainda em processo, certo? Lá em Jeremias, Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 6, nos diz algo sobre isso. Mas eu disse a soberano Senhor, eu não sei falar. Aqui quem está dizendo é Jeremias, ao Senhor. A Bíblia nos conta, nos relata a história de Jeremias, que Jeremias foi chamado desde muito pequeno. A Bíblia não nos diz idades, né? Mas desde menino. Então o menino é novo, amém? Então ele foi chamado desde pequeno para exercer o seu chamado, para fazer aquilo ao qual Deus tinha para a sua vida. Então talvez você ache, mas tem tempo ainda, quando eu tiver tal idade eu penso nisso, quando eu tiver mais para frente eu vou pensar nisso. Eu vou dizer algo meu, uma particularidade minha, de que se muitas atitudes que eu deixei para tomar depois, muito questão de amadurecer depois, eu tivesse tomado antes, eu vejo que muitas coisas na minha vida poderiam ser diferentes. Então, muitas coisas na nossa vida talvez acontecem para que a gente entenda aonde está o cuidado de Deus. Talvez você pense, mas eu tenho só 10, 11 anos, sou muito novo, tenho tempo pela frente. Mas as nossas decisões precisam começar no hoje. Pense se um jogador de futebol, né? Quem aqui tem o sonho de jogar futebol? Levanta a mão bem alto. Também é um sonho meu. Então você pensa aí, você tem aí seus 10, seus 11 anos, e você tem um sonho de jogar futebol. Mas eu vou pensar isso só com 18. Quando tiver 18 eu vou pensar no que eu faço. Os caras que estão se preparando aí desde os 10 vão passar que nem rolo compressor para vocês. Eu sou um que se eu jogar bola hoje não aguento correr 10 minutos, né? Pelo meu porte físico, atlético. Mas é um processo, né? Amém, pastor? O pastor está fazendo academia aí, todo fitness. Então, tudo o que a gente quer ser no futuro, seja um engenheiro, seja um arquiteto, um advogado, um médico, precisa ser construído desde hoje. Para que quando chegar o momento certo, a gente esteja preparado. A gente entenda, a gente sabe dizer, esse é o momento onde Deus quer derramar sobre a minha vida e eu estou capacitado, eu estou pronto. Amém? Quero dar vocês se colocar de pé, já que está falando que está acabando já. Amém? Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam que eles precisavam ser pessoas íntegras e corretas, que eles precisavam ter um caráter firmado naquilo que Deus tinha para a vida deles, que a gente também entenda isso para a nossa vida. De que por mais que as pessoas ofereçam algo, por mais que as pessoas nos coloquem em situações, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Não estou aqui com a minha Bíblia levantar, mas que a gente esteja firmado na palavra de Deus. Amém? E que a gente possa ir hoje entendendo de que assim como Jeremias foi chamado desde muito cedo, a gente também é chamado. Eu tenho a plena certeza que aqui Deus tem grandes pessoas com grandes chamados, mas para que isso aconteça, depende particularmente de vocês. Não vai ser eu que vou fazer com que aquilo que Deus tem para a vida de vocês aconteça, não vai ser aquilo que o pastor quer sobre a vida de vocês aconteça, mas sim algo de você e Deus. Amém?
Senhor Jesus, amado Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer pelo teu cuidado, Deus, muito obrigado, Deus, por este culto, Deus, ao qual o Senhor nos concedeu, Pai, muito obrigado, Pai, por essa semana abençoada e maravilhosa, Deus, onde possamos sentir, Deus, o seu cuidado, o seu amor, Deus, e possamos ver o Senhor derramar sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, Deus, derramando a sua provisão, Pai, e as tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, Pai. Que nós possamos sair por aquela porta, Deus, revestidos da sua presença, Deus, e entendendo, Pai, que aonde nós estivermos, Pai, precisamos ser a diferença e precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.